Graça e paz. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, Pai da igreja, o nosso Pai celestial, nós te amamos, Pai, e queremos te servir. Queremos que esse tempo que nós passamos falando da tua palavra seja para edificar as nossas vidas e a vida de cada pessoa que assistir um dia esse programa, Pai. Pedimos a tua bênção sobre o nosso país, em nome de Jesus. Amém. Vamos lembrar que se inscrevam para ajudar o nosso canal. Isso quando vocês dão também, compartilham e avaliam, é muito bom para nós. E também depois que ver o programa, dar um gostei ou não gostei. Nós estamos nos Atos dos Apóstolos, o livro de história do Novo Testamento, a história da igreja. E já vimos até o capítulo 13. Nós estamos, então, vendo agora o capítulo 14. Paulo e Barnabé, na primeira viagem. O João Marcos, que estava com eles, já foi embora, já voltou para Jerusalém. E Paulo e Barnabé estão em Icônio. Primeiro vão na sinagoga, né? Muitos judeus creram, e gregos também, judeus e gregos creram. Mas os judeus incrédulos envenenaram os gentios contra Paulo e Barnabé. Eles ficaram ali ainda uns dias falando de Jesus, falando ousadamente, e ali houve a cura de um coxo. Quando eles vão para Listra, um coxo é curado. E o povo acha que eles são deuses, querem prestar sacrifício para eles. O povo de Icônio vem, os judeus incrédulos, e provocam tumulto e apedrejam Paulo. Eles pensam que ele está morto e deixam ele fora da cidade. Eram os judeus de Antioquia e de Icônio que vieram para apedrejar o Paulo e Barnabé. Mas quando eles vão embora, os discípulos vão lá e Paulo se refaz, ele está refeito, entrou na cidade e no dia seguinte ele partiu para Derbe. A gente vê no mapa as cidades, cada cidade que ele passa, toda cidade ele vai lançando a semente. Ali ele anuncia o evangelho, aí eles voltam para Listra, Icônio e Antioquia, para fortalecendo e exortando, para confirmando aquilo que eles haviam pregado já. E elegendo também presbíteros, líderes para tomar conta daquelas igrejas que estavam nascendo. Passam na Pisídia, Panfilha, Perge, as cidades que eles vão passando. E onde vão passando, vão deixando a semente. Atalha. E voltam para Antioquia. E lá eles prestam um relatório, contam tudo que Deus fez. A maravilha que Deus estava fazendo quando a mensagem chegava, a mensagem de salvação. E eles ficam ali um tempo bom. No capítulo 15, o que acontece ali em Antioquia? Alguns judeus começam a dizer: quem se converte tem que ser circuncidado. E começa a haver um tumulto. E os gentios achando ruim, porque era um encargo maior. Então o que eles resolvem? Paulo e Barnabé vão para Jerusalém e há o primeiro concílio. E ali Tiago, Pedro, eles tratam do assunto. E eles resolvem que os novos convertidos não teriam que ser circuncidados. Fazem uma carta e mandam que essa carta seja levada a todas as igrejas nascentes. Quem leva é o Judas, chamado também Barsabás, e Silas. Eles levam a carta dizendo que não era preciso circuncidar. Era um peso muito grande para eles. E eles falam: abstenham-se de carnes oferecidas a ídolos e também da imoralidade sexual. Silas, Paulo e Barnabé permanecem em Antioquia. Silas, Paulo e Barnabé, ensinando e pregando a palavra. Paulo e Barnabé, Paulo fala: vamos voltar nas igrejas,
convida o Barnabé quer levar João Marcos e eles resolvem não ir juntos mais. Então, Barnabé e João Marcos navegam para Chipre. E Paulo e Barnabé, então, Paulo e Silas vão fazer a viagem missionária. Então, eles passam, no capítulo 16, é a segunda viagem missionária de Paulo. Eles passam ali pela Síria, pela Cilícia, confirmando as igrejas. E Paulo com Silas, agora ele escolheu Silas como companheiro e vão fazendo esse trabalho missionário. Vão para Derbe, depois a Listra. Lá em Listra ele conhece Timóteo, um jovem de bom testemunho que vai fazer parte da equipe missionária. Por onde eles passavam, eles instruíam os irmãos acerca do que foi decidido. E eles querem ir para a Ásia, mas o Espírito Santo aparece e diz não é para eles irem lá. Depois, então, estão fazendo outro caminho e o Espírito Santo não fala que não é para ir. E de noite, Paulo tem uma visão. Um homem fala para ele, passa a Macedônia e ajuda-nos. Quando ele ouve essa mensagem, ele vai então para o porto de Troade. Ali então, e ele resolve muito rapidamente, de imediato, e Lucas está junto, ele fala, nós partimos imediatamente para a Macedônia e vão chegar na cidade de Filipos, que era a cidade importante da região da Macedônia e colônia romana também. São vários dias ali. No sábado ele vai à margem do rio, lugar de oração, lá a conversão de Lídia, que era uma comerciante, ela aceitou o que Paulo dizia, foi batizada e hospedou os missionários. Ali havia uma jovem adivinhadora, ela ia atrás de Paulo, dizendo, esses vêm falar da salvação, eles vão falar da salvação. E Paulo livra aquela mulher daquele espírito adivinhador. Os donos dela acham ruim e provocam um tumulto, prendem Paulo e Silas são presos, são açoitados, despidos, açoitados e lançados na prisão. E lá no cárcere interno, pés do tronco, meia-noite eles começaram a orar e cantar a Deus. Os presos ouviam. Houve um terremoto, as portas se abriram. O carcereiro, quando viu aquilo, quis se matar e Paulo disse para ele, não faça isso. Ninguém fugiu. E o carcereiro tem aquela pergunta, o que eu faço para ser salvo? Ele falou, crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Então, no outro dia, os magistrados querem soltar, manda soltar o Paulo e Silas, mas eles falam, não, eles que têm que vir aqui para nos soltar, porque eles são cidadãos romanos. E os comandantes lá, os magistrados vieram e pediram que eles fossem embora daquela cidade. Eles passam na casa de Lídia e encorajam as pessoas que estão ali e partem de Filipo. Você vai mandar uma carta para os filipenses, né? E no 17, capítulo 17, Paulo anuncia as boas novas em Tessalônica, é outro que vai receber a carta depois. Passaram por Anfílopes e Apolônia. Então, agora estão em Tessalônica e eles vão na sinagoga primeiro, 3 sábados. Eles pregam a Cristo. Alguns judeus, várias mulheres da alta, foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas. Mas alguns judeus, com inveja, e mais uns desordeiros, começaram o tumulto, queriam Paulo e Silas, não conseguiram arrastar o Sóstenes, que era o hospedeiro deles, teve que pagar aliança para ser liberto.
Ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Lá em Bereia, que a gente cita muito, que os de Bereia eram nobres. O que eles faziam? Eles ouviam a palavra e eles iam conferir para saber se estava aquilo que estava sendo pregado estava na palavra. Então diz que eles eram nobres. Muitos pastores falam que a igreja precisa ser assim, ouvir e conferir pela palavra, porque eles ensinavam a verdade. Então muitos creram, gregos, mulheres e judeus. Mas os judeus de Tessalônica foram lá e criaram alvoroço também. Os irmãos de imediato já despediram Paulo para o litoral até Atenas. E lá em Atenas, a gente sabe, Paulo viu tantos ídolos, tantos altares, e ele fala, eu vou vir pregar o Deus desconhecido. Eles ouvem, mas eles não acreditam. Eles zombam quando Paulo diz da ressurreição, porque eles não acreditavam na ressurreição. Então Paulo se retirou. Agora, ali ficou também gente convertida. Dionísio, membro do conselho, Damares e alguns outros, formando a igreja em Atenas. No capítulo 18, Paulo encontra Priscila e Áquila, em Corinto. Agora já está em Corinto, Tessalônica, Corinto, e nós vamos depois estudar as cartas. Priscila e Áquila foram expulsos de Roma por Cláudio César. E eles moravam juntos e trabalhavam fabricando tendas. Priscila e Áquila, na cidade de Corinto. E eles pregavam no sábado na sinagoga, persuadindo judeus e gregos. Paulo foi insultado e então os irmãos mandaram ele para os gentios. Ele abandona essa sinagoga e vai na casa de Tício Justo, ao lado da sinagoga. Crispo, líder da sinagoga e família, ele se converte também, creram e foram batizados. E Paulo tem aí a visão, Deus fala para ele, fique aí, eu tenho muita gente nessa cidade. E Paulo então fica em Corinto 1 ano e meio. O Galho, governador da Caia, alguns judeus vão procurá-lo porque estava havendo um tumulto, e ele disse, essa questão da lei de vocês eu não julgo. Eles espancaram Sóstenes perto de Galho, e Galho não se importou. O Sóstenes era novo líder da sinagoga. Em Corinto, então, Paulo fica algum tempo. Depois, ele vai para Cencreia, tinha feito um voto, raspou a cabeça com o fim do voto. Ele partiu para a Síria, levando Priscila e Áquila. E chegaram a Éfeso. De Éfeso, eles foram para Cesareia, Jerusalém e Antioquia, que era então terminando a segunda viagem missionária. Enquanto isso, aparece, Lucas fala sobre Apolo. É um judeu, ele orador eloquente, conhecia bem as Escrituras, só que ele não sabia sobre o Espírito Santo. Então, Áquila e Priscila que vão falar para ele do Espírito Santo. Ele queria percorrer a Acaia toda, falando de Jesus. Os irmãos de Éfeso o incentivam, dão a carta para ele e ele vai então falar de Jesus. Algumas pessoas acham que ele seja o autor do livro aos Hebreus. Ele demonstrava ali que Jesus é o Cristo. E o povo ouvia, ele era um grande orador, falando da verdade. E no capítulo 19, Paulo já está em Éfeso, achando alguns discípulos, foram batizados no nome de Jesus e receberam o Espírito Santo. E começaram a falar línguas e profetizaram. Paulo fica ali na escola de Tirano, 3 meses na sinagoga. Alguns empedernidos, descrentes, falam mal do caminho.
E Paulo foi para a escola de Tirano, 2 anos diariamente. Todos os habitantes ouviram a palavra, judeus e gregos. Viram a palavra e viram milagres. Eles levavam lenços, aventais, havia cura, libertação. 7 filhos de Seva, um sumo sacerdote, e alguns exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome de Jesus. O possesso subjugou-os, ficaram nus e feridos, fugiram. Havia temor e confissão, queima de livros dos mágicos. E a palavra crescia e prevalecia. Paulo envia Timóteo e Erasto à Macedônia. Ele permanece na Ásia. Demétrio Ourives fazia nichos de prata com a estátua de Diana. Dava muito lucro aos artífices. E ele cita então um grande tumulto. Enfurecidos, arrebataram os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. O escrivão da cidade apaziguou o povo. Paulo foi aconselhado a não se arriscar, indo ao teatro. E no capítulo 20, de novo, Paulo visita a Macedônia e a Grécia. Cessado o tumulto, partiu para a Macedônia, fortaleceu, exortou, foi para a Grécia e ficou 3 meses. Os judeus conspiraram, ele resolveu voltar para a Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia, Sópater, Aristarco II, de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, Tico e Trófimo da Ásia. Em Troade, 1º dia da semana, reunidos a fim de partir o pão, Paulo prolongou o discurso até a meia-noite. Eutico, sentado na janela, dormiu e caiu, e morreu. Mas foi levantado, ressuscitado. A vida está nele, falou Paulo. Ele subiu, partiu o pão, falou até o romper da alva e partiu. Paulo foi por terra, os outros de navio. Se reuniram em Assos e fomos a Mitilene, Quios, Samos e Mileto. Paulo queria estar em Jerusalém no dia de Pentecoste. E em Mileto fala aos presbíteros da igreja de Éfeso. É o 3º discurso de Paulo, preservado em Atos, a mensagem pastoral para a igreja de Éfeso. Ajoelhando-se, orou com todos, abraçando, beijando entretecidos, porque não mais veriam o seu rosto. Precisa a gente ler na Bíblia e ir acompanhando como Paulo aproveitou o tempo, como Paulo deixou tanta marca, ele e os seus companheiros levando a mensagem de salvação naquela ordem que Deus havia mandado. Vocês vão ser testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eles vão chegar até Roma, que era o confim da terra. Que Deus nos abençoe.